Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus, que nos concede mais essa rica oportunidade de nos apresentarmos a Ele, de buscar a Sua presença. Então vamos iniciar uma oração ao nosso Deus. Senhor poderoso Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concede mais esse dia de vida, mais esse dia. O Senhor nos concede o privilégio de nos apresentarmos a Ti, de buscarmos a Tua presença, de aprender de Ti um pouquinho mais da Sua palavra. E bem sabemos, Senhor, que a presença do Teu Santo Espírito está no nosso meio, para nos ensinar, para nos dar a direção, para nos dar a calma que precisamos, a confiança em Deus. E essa confiança é que nos traz o consolo e a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque tudo isso o Senhor nos concede pela Sua graça, pela Sua misericórdia, porque nós mesmos sabemos que não somos merecedores de nada. Amém, irmãos. Bem, irmãos, antes de eu entrar aqui no texto, o que Deus tem colocado lá no meu coração é que nós sempre estamos procurando por vitórias, Nós queremos vitórias, buscamos as vitórias, mas só um jeito de nós alcançarmos uma vitória verdadeira. E eu quero condicionar essas vitórias com um texto que logo mais nós iremos meditar. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto irá nos mostrar o que nós precisamos ter para atingir nossas vitórias, atingir os nossos objetivos. E que, por isso, nós temos que nos preparar para receber essas vitórias. E a ação que nós iremos tomar em torno desse objetivo, ela faz parte de um conjunto de atitudes que nos levarão a essa vitória. E a começar é pela nossa fé. Ou seja, irmãos, nossos objetivos e propósitos que queremos construir para nós têm que estar em conformidade com os princípios do nosso Deus, princípios estes que estão contidos na Sua palavra. E sem fé, como nós poderemos acreditar na palavra do nosso Deus? Ou seja, irmãos, que as vitórias que nós tanto queremos, podemos nos perguntar, elas agradam aos olhos do nosso Deus? E aí nós temos a resposta. A resposta é que, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar e que irá nos ajudar a discernirmos o certo do errado. Por isso é que nós precisamos ter fé quando mergulharmos na rica sabedoria do nosso Deus. Enquanto nós estamos aprendendo sobre a verdade, nós iremos descobrir sobre a natureza do nosso Deus, suas opiniões, seus valores. E aí, então, nós iremos descobrir e experimentaremos a emoção de saber o que o nosso Deus deseja, onde Ele quer que esteja, que venhamos a estar, e o porquê que Ele nos quer lá. E o texto, irmãos, bem conhecido, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Então, pela fé, irmãos?
Eu creio, irmãos, que todos os cristãos, os recém-convertidos, os que já têm meditado aqui na palavra de Deus há tempo, já ouviram esse texto bíblico. E aí nós vemos, irmãos, que fé é crer nas promessas do nosso Deus. Fé é ter a certeza de que Ele fará o que Ele diz em Sua palavra, que as Suas promessas se cumprirão em nossas vidas. Fé é reconhecer que a palavra de Deus tem poder imensurável. Bem sabemos que pelo poder da Sua palavra, Ele criou todo o universo. Ter fé é crer no caráter de Deus. É afirmar que Ele é quem diz ser. E quando Ele fala, nós ouvimos. E nós iremos de responder. É pela fé que buscamos a verdade do nosso Deus quando meditamos na Sua palavra. E lá, quando nós continuamos meditando aqui na leitura aqui de Hebreus, nós iremos constatar ali os maravilhosos exemplos daqueles que expressaram uma fé verdadeira em Deus. Mas, irmãos, ter fé em saber que Deus existe é somente o início. O nosso Deus, Ele não se conforma apenas com o nosso reconhecimento de que Ele existe. Ele deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E se nós nos relacionarmos com o nosso Deus irá transformar as nossas vidas. Então vem a palavra que todos nós gostamos de ouvir e de falar, de receber: vitória. Mas só iremos alcançar vitórias duradouras, ou seja, aquelas que duram, não aquelas vitórias que temos em um dia e no outro dia ela se torna derrota. A vitória verdadeira é aquela alcançada pela fé. Fé de buscar em Deus a solução dos seus problemas, deixando que Ele nos guie por todo o caminho. Então, Ele nos mostrará a saída e nos dará a vitória. Por isso, nós devemos ser totalmente dependentes do nosso Deus, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. O nosso Deus, Ele é soberano. Nada e ninguém pode ou poderá detê-lo, porque para o nosso Deus nada é impossível. Então, irmãos, o que nos resta é restaurar o nosso altar e obedecer ao nosso Deus. Obedecer ao nosso Deus é um ato de fé. Precisamos sermos, cada um de nós, cumpridores da palavra do nosso Deus e não apenas ouvintes. Se queremos alcançar vitórias, devemos seguir e deixar que a palavra de Deus seja o nosso guia. Agora, de nada nos adiantará conhecê-la e deixá-la de lado, ou seja, não praticá-la. Só alcançaremos uma vida abundante, cheia de vitórias, se colocarmos a palavra do nosso Deus em prática. Sua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e ao que bate se abre. Temos que ter fé, é crer nessa palavra. Agora, temos fé nessa palavra que acabamos de ouvir? Ou muitas vezes pedimos e não sabemos de esperar pelo tempo do agir do nosso Deus? Se nós fazemos isso, nós não estamos agindo com fé. Nós pedimos, mas nos esquecemos da palavra de Deus. E também não vai adiantar nada, porque nós não colocamos em prática
aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado pela sua palavra e pela comunhão. E é pela comunhão com o nosso Pai é que a nossa fé ela é fortalecida. E aí então as nossas mentes se abrem para a vontade do Pai. E aí então seremos obedientes e desfrutaremos das suas prometidas bênçãos. Tiago nos diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ele aqui nos diz que todo aquele que contempla a si mesmo, logo ele vai perceber que já se foi e que ele se esquece de como ele era. O nosso meditar na palavra de Deus tem mudado o nosso comportamento, as nossas atitudes. Temos recebido com mansidão em nossos corações a mensagem da salvação, porque precisamos receber essa mensagem. Só ela poderá nos salvar. Tiago nos mostra o quanto é importante ouvir e obedecer. Foi o que nós vemos agora na palavra. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos concede liberdade, mas pela sua palavra, Ele aponta os nossos pecados. E é por ela que Ele nos dá a oportunidade de pedirmos perdão a Ele. Nós somos salvos pela graça de Deus e somos livres, mas para vivermos da maneira que o nosso Deus nos criou para vivermos. Somos livres para obedecer ao nosso Deus. E muitas vezes nós culpamos a outros e damos desculpas por nossas ações erradas. Mas na verdade é que o culpado somos nós mesmos. Dizer, não pude evitar, todo mundo está fazendo isso, foi só um engano, ninguém é perfeito. O diabo me fez fazer isso, fui levado a isso, eu não sabia que era errado. E há até aqueles que dizem, Deus está me tentando. Então, irmãos, vamos nos responsabilizar por nossos erros, confessá-los a Deus e a Ele pedirmos perdão, se quisermos receber vitórias. Nós podemos resistir a tudo se nos voltarmos para o nosso Deus e se nele buscarmos as forças que necessitamos. E que cada um de nós venha escolher obedecer à palavra de Deus. O segredo para vencermos as lutas e obedecer ao nosso Deus é o nosso dever. Não vamos esperar que as tempestades piorem. Vamos buscar ter uma comunhão com Deus. Não vamos esperar até que fiquemos fracos espiritualmente. Vamos nos lembrar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, a única maneira de termos uma vida verdadeira e boa é se nós estivermos perto do nosso Senhor Jesus Cristo, como se fôssemos um ramo ligado à videira. Longe do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos esforços serão infrutíferos. Estar ligado na videira é ter o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, e fazer tudo aquilo que Ele tem nos dito para fazermos, para crermos. E crer
nas suas boas novas. Quando a videira produz muitos frutos, o nosso Deus é glorificado. Então o nosso Deus enviará a luz solar e a chuva para fazer a planta crescer. E esta está sendo preparada para florescer. E nesse florescimento é um momento de glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de glória para o nosso Pai, quando o fruto está maduro e está pronto para o uso. Nosso Senhor Jesus Cristo é a videira, e o nosso Deus é o lavrador que cuida dos ramos para torná-los frutíferos. E os ramos frutíferos são todos os cristãos que verdadeiramente uniram a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de produzirem muitos frutos para o reino de Deus. Nós bem sabemos, irmãos, que muitas vezes as nossas mentes oscilam. Mas vamos ser leais ao nosso Deus, nosso Pai, nos comprometendo sinceramente com Ele, de todo o nosso coração. Não podemos nos tornarmos como ondas turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. Vamos confiar sempre no nosso Deus, sabendo que Ele é o melhor para nossas vidas. E vamos pedir ao nosso Pai sabedoria, para que cada um de nós possa tomar decisões certas e sólidas. Então, irmãos, vamos permanecermos confiantes, dar ao nosso Deus um serviço compassivo, vamos ter uma fala cuidadosa, vamos entregar ao nosso Deus uma submissão contrita e vamos compartilhar com todos as boas novas do Senhor. As perdas não podem nos separar, elas não podem nos parar. Se estamos paralisados por um problema, por uma dor, por uma perda, devemos mudar de atitude. Devemos seguir em frente, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos ficar presos a algo que já não tem mais volta. O que nós precisamos é nos colocarmos para recebermos a graça do nosso Deus. E Ele derramará sobre nós uma nova unção. E o nosso estilo de vida será mudado pelo nosso Deus e nosso Pai. O salmista disse que preferiria estar na porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque ele sabia que na casa de Deus ele seria revestido com a unção do Pai e que o seu Deus lhe daria ousadia e poder para ele seguir em frente. E, irmãos, para seguirmos em frente, nós precisamos de coragem e ousadia, porque delas precisamos para que venhamos a romper com situações do passado, mesmo que o presente ainda para nós se mostre incerto. Agora, se nós cremos que somos remidos e justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o direito às bênçãos do nosso Deus. Há um novo tempo para nossas vidas. E o que temos que fazer é acreditar nisso. O nosso passado pode ter muitas marcas, mas o nosso futuro está intacto. E com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, iremos escrevê-lo com novas cores. Mas para isso precisamos de coragem. E ter fé é um ato de coragem. Obedecer ao nosso Deus é um ato de coragem. Fazer a sua vontade é um ato de coragem. As vitórias que virão do nosso Deus serão sempre maiores do que as derrotas
que iremos sofrer. Vamos seguir em frente. Vamos continuar marchando, louvando ao nosso Deus e lhe glorificando, porque dele virá um novo tempo. Tempo de vitórias e bênçãos para todos nós e para a nossa família. Então, irmãos, tão somente creiamos que o milagre irá acontecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, agradecemos pela palavra de Deus, que nos mostra claramente que é com a fé que nós iremos alcançar as vitórias que precisamos, porque bem sabemos no mundo em qual vivemos, as lutas, as atribulações, há tantas dificuldades, mas nós poderemos vencer todas elas se nós tivermos uma fé firme e verdadeira no nosso Deus. E fé é obedecer o que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, cada um agora busque a presença de Deus, uma fé verdadeira, a fé que o nosso Deus sabe todas as coisas. Fala ao Pai as suas necessidades, as suas aflições, e que Ele mantenha a nossa fé sempre viva, que é acesa, porque sem a fé em Deus nós seremos derrotados, mas com a fé no nosso Deus nós seremos sempre vitoriosos. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar sendo este culto com a oração de Salmos 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.